Bem-vinda à Casa do Jornalismo Socioambiental. A Casa do Jornalismo Socioambiental vem da ideia de trazer para o centro assuntos que ficariam nas margens da COP30. São 21 veículos de comunicação que estão trabalhando em conjunto para entregar um jornalismo que consiga trazer as questões que importam para todo o público. A gente, com esse projeto, apoia também veículos que estão sediados na Amazônia e no Cerrado, que de outra forma teriam muita dificuldade em manter os gastos necessários para fazer esse tipo de cobertura. E quando eu recebi o convite para vir para casa, eu não imaginei que a casa seria dessa forma. E aí eu cheguei aqui e assim, camas, luminárias, café da manhã, van. Acho que foi muito incrível chegar aqui e ver os veículos trabalhando juntos de manhã, nas reuniões de briefing e discutindo as pautas do dia e entendendo como essa colaboração se deu na prática. A gente aprendeu a fazer uma cobertura muito mais humana e sensível. Falar com as pessoas que estão sentindo isso na pele. Se você tem uma dúvida, se você não consegue ler direito um documento, se você não sabe o que significa tal sigla, todo mundo tá ali para te ajudar, sabe? E esses grupos também, né? Vinha muita informação, então a gente estava sempre atualizado de tudo. Isso foi muito, muito, muito importante para mim. Tem atividades ao longo de todo o mês que vão conectar os jornalistas aos atores interessados, como tomadores de decisão, ativistas e especialistas. Teve uma programação muito extensa dentro da casa e elas puderam assim contribuir também para essa cobertura, para essa prática jornalística. A cobertura da Cúpula do Clima ela é uma cobertura bastante profunda e é uma cobertura também muito grande, com muitas coisas acontecendo há muito tempo. Quando a gente troca com um jornalista que vem lá do interior do Amapá ou com alguém que vem do Mato Grosso ou do Nordeste, a gente acaba também tendo contato com as diferentes realidades da cobertura socioambiental no Brasil e no mundo, né? Em eventos globais como esse, em que normalmente a discussão é muito técnica, ter um espaço que estimula a cobertura e a discussão sobre o jornalismo socioambiental é super importante para a gente poder trazer uma visão aprofundada, a discussão que normalmente a gente trabalha o ano inteiro sobre floresta, sobre clima. Nós não somos concorrentes, nós estamos trabalhando juntos. A gente pôde compartilhar conteúdos, houve momentos em que a gente conversava ali no grupo, tinha alguém de um lado, outro do outro, e a gente pôde fazer essa complementação. Pensando desde o café da manhã, em briefings, né, de o que cada um vai estar fazendo e como se somam esses olhares e como a gente pode trabalhar juntos sem um repetir a pauta do outro. Acho que o ao vivo que a gente fez assim, foi um grande exemplo disso, né, de como cada um estava em um ponto da cobertura, às vezes no mesmo lugar, mas olhando para coisas diferentes, e essas múltiplas visões foram se somando e trouxeram então essa perspectiva aprofundada, de diferentes nichos da cobertura socioambiental. Então a gente queria tornar essa casa não só uma hospedagem coletiva, mas um espaço de encontro, de articulação, de trabalho coletivo. A gente abriu para que todos os jornalistas que estivessem em Belém pudessem estar aqui para subir material, escrever uma matéria. Então, além das republicações que aconteceram entre os veículos da cobertura colaborativa, nós fizemos um esforço para traduzir as reportagens e distribuir esse conteúdo para vários veículos, não só do Brasil, mas internacionalmente. Então nós tivemos muitos veículos da América Latina, de vários outros países também, de outros continentes, que se interessaram por receber essas reportagens. Agrega muito assim para o nosso portal, porque nós somos um portal que foi criado recentemente, a gente tem ali 4, 5 meses de existência. Nosso trabalho é muito limitado dentro do Estado, então a gente precisa mesmo de apoio, de rede, de parceiros que façam essas notícias se tornarem maiores, se tornarem muito importantes e que as pessoas leiam, que as pessoas saibam daquilo. A oportunidade de vir cobrir a COP, ela com certeza traz para a gente outros olhares de como fazer uma cobertura. Eu levo tanta coisa, eu levo tantas visões, né, de como cada grupo faz essa cobertura, do que ver melhor, o que está acontecendo, de como buscar as opiniões convergentes e divergentes em relação a certas pautas. A gente sai daqui com amizades, contatos profissionais, com parceiros, com uma rede muito mais fortalecida.
A gente passou mais de um ano fazendo os trabalhos para construir isso aqui, essa casa. No final, como a gente comprou muitos materiais, como a gente teve todo um custo de produção, a gente espera doar a maior parte dos materiais para reverter alguma coisa para as pessoas aqui de Belém. Nós recebemos colchões, roupas de cama, luminária, travesseiro. Nós estamos aqui para vir resgatar, pegar esses itens de doação para levar até a comunidade em Outeiro, e nós queremos agradecer à Casa de Jornalismo por essa parceria, por esse apoio. Principalmente porque veio no momento certo, momento em que a comunidade se encontra sem materiais como cobertor, travesseiro, colchão. Para amenizar minimamente a situação de vulnerabilidade em que eles se encontram. Vamos entrar? Praticamente esse tempo todo comigo na Eco Nordeste. E aí, assim, a gente tem uma trajetória muito conectada com as questões socioambientais. Então, muita gente circulou aqui na casa e isso, assim, foi muito legal pra gente, porque deu credibilidade ainda mais para esse trabalho super sério que a gente fez. A gente com certeza quer pegar essa experiência como um ponto de partida para seguir construindo vários outros momentos como esse.